Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 424 e minguando até 866 dias, 11 de fevereiro de 2025. Quem não assistir os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias, 19 horas, e deixe de ser esta vítima social. Se inscrevam neste canal e sinaliza este vídeo. Isto é importante. Eu sempre deixo na descrição um blog anterior para que vocês possam estar acessando isso com mais praticidade. Também deixo na descrição a abertura, né, desse blog diário, desse título em específico, As Duas Testemunhas Renovação de Jerusalém. Acompanhe tudo e deixa de ser essa vítima social. Também deixo na descrição um blog, uma referência desse título, 399, do blog diário 399. Vocês acompanhem, que é muito interessante. Este é o blog diário de 424, As Duas Testemunhas, Renovação de Jerusalém. Buscai primeiro o reino de Deus, né? Sempre com a sigla B, né? PR e Deus. Só vou colocar isso no título para que vocês possam estar identificando, né? De todas as formas, ok? Faça isso e deixa de ser essa vítima social. Acompanhe tudo que está sendo dito. Isto vai ficar muito interessante, muito bom se vocês relacionar isso em vossas consciências com respeito, com dedicação, com carinho. Faça isso e vocês realmente vai ter consciência sobre tudo, né? Que podemos compreender de todas essas formas. Eu estou usando muito uma especificação aqui, né, embaixo aqui, uma descrição, né, blog diário, eh, 824, especificando, né, as numerologia, blog diários 24, para que você possa identificar. É muito bom vocês identificar, para vocês relacionar isso. Eu ponho aqui um vermelhinho aqui, uma descrição, blog diário de 424, underline 866. Estou fazendo dessa forma para quando vocês olharem na tela, vocês vai poder identificar, saber qual blog diário, né? Você dá uma referência sobre isso na sua consciência ou para outros, né, que tiver relacionando, né, se te achar que, né, de uma certa forma, possa compreender, sei lá, várias ideias que vocês possam fazer isso, ajudar de todas as formas. É muito bom se vocês ajudarem, né, fazer uma boa fama, isso é bom. Eu sempre repito no meus títulos, por exemplo, o meu blog nesse título aqui eu estou sempre repetindo a capa. Eu vou fazer 70 blogs diários, né, com esse título, As Duas Testemunhas, Renovação de Jerusalém, e agora eu coloquei um subtítulo, Buscai primeiro o reino de Deus. Eu vou fazer 70 blogs diários com esse e vou permanecer com a mesma capa. Por que que eu decidi fazer isso? Né, primeiro para que a gente possa identificar tudo mais rápido, né, dentro do YouTube, você relacionar isso na consciência, você vê aquela capa também. E outra, às vezes você está lá, você olha a capa ali, né, as pessoas sempre acreditam que vê, aí vê uma capa de uma forma, vê a capa outra capa de outra forma, aí o YouTube vai entregando às pessoas, né,
é que aquelas mesmas capas as pessoas vai entender uma certa forma, assim: "Poxa, olha só, o YouTube está entregando mais, vou ver o que que tem aqui". Aí então ela se interessa, elas vai em busca, né, e a gente alcança as pessoas com essa ideia da mesma forma, ok? Porque as pessoas sempre acreditam no que vê. Quanto mais elas vê, a mais elas entendem, certo? E por mais que tenha ali 3 blogs diários, ali 3 visualização, porque ele vai olhar pela visualização, ele vai olhar a visualização, 3 visualização, não merece minha atenção não, né, ele vai pensar isso. Mas aí ele olha lá a capa repetindo, mas por que que tem muita capa? Aí desperta aquela curiosidade, então ele vai começar a entender, a relacionar. Dá para, né, dessa forma, dá para atrair pessoa da mesma forma, né, atrair pela uma boa fama, pela uma boa coisa, né, pela dimensão Cristo, pelo aquilo que nós possamos conhecer, o nosso bem e o nosso mal. Eu digo, né, eu falei que eu ia voltar a fazer leitura, né, de todos os contextos de tudo que foi dito no final, né. Eu falei isso, então vou voltar no início, né, desses 4 últimos blog que eu produzi, eu vou voltar fazendo uma leitura corrida de tudo que eu li até agora, nesse quarto blog diário. Vou fazer uma experiência para ver se eu alcanço, né, um resultado de que, né, de uma a expressão sem expressão livre, fazendo isso diretamente, sem a expressão livre, para vocês possam ter conhecimento. A expressão livre eu gosto muito dela, porque tudo que tem dentro da sociedade, né, traz para a dimensão Cristo, faz uma relacional mediação muito importante. Mas também quando eu faço uma leitura corrida, a leitura corrida também ela vai ajudar nós também tirar nossas conclusão, da nossa consciência, trabalhando isso de todas as formas, certo? Só para conscientizar, só para nos conscientizar de tudo. Então vamos lá, né, fazer uma leitura corrida de tudo, né, e a gente para vocês ter conhecimento de tudo que foi dito nesses 4 últimos blog que eu produzi, ok? Vamos lá. No tempo em que eu perdi o meu pai ficou preso no tempo. Se por uma causa eu confessar qualquer coisa a respeito dessa perca, ela vai cair na sociedade como negativa. Então, para que o meu pai não seja negado, eu não confesso isto, pois ele não tem presença neste corpo emocional. Isto explica que a emoção, ela é a energia de nosso entendimento, e tudo que confessamos é a manifestação desta energia. E da mesma e de forma, se você se confessar a um corpo emocional corrupto, este mesmo corrompe a sua manifestação, pois o entendimento dele é a desgraça desta sua manifestação. Tudo que s tudo que eu aplicar para a minha sociedade e que não seja a minha emoção, ela cai dentro da sociedade como negada. E se for a minha emoção, cai negada e da mesma forma, pois a sociedade não tem a ver comigo, mas eu tenho a ver com esta sociedade. Isto explica que a sociedade ela deixa de ser positiva no tempo de Guerra Fria, para que cada corpo se responsabiliza pelos vossos atos. Em tempo de Guerra Fria, a sociedade entende a morte de uma forma ideológica e perdendo a sua consciência sobre o corpo emocional de um e do outro. E de forma, se eu manipular as coisas negativas, eu tenho grande possibilidade de transformar por causa da consciência de cada corpo. Eu esqueci uma expressão aqui, espera aí. De forma, se eu manipular as coisas negativas, eu tenho grande possibilidade de transformar positiva. Por causa da consciência de cada corpo em específico. E se eu manipular a positiva, eu tenho grande chance de estar apenas manipulando a emoção de outro corpo e sendo negado, e da mesma forma.
Isto explica que a ponte da atração não podem ter os mesmos resultados para que a luz seja a verdade de cada corpo em específico. Isto explica o tempo em que tudo que há dentro da sociedade é negado. Em outro tempo, tudo que estiver dentro da sociedade pode ser positivo. E com este ideal, todos os corpos que nega a si mesmo vai ser negado por todo que estiver dentro da sociedade, e formando uma ponte do meu eu interior com o meu eu exterior, e operando com os mesmos resultados e atraindo a positividade de sua sociedade com a manifestação e atração desta energia. É comum para o dia de hoje que todos os corpos permaneçam negados de seus relacionamentos sociais, para que para se manter unido por esta negação, e fazendo com todos, e fazendo um com todos, ou todos fazendo um com todo, ou pelo bem ou pelo mal, sendo que o bem vai explicar a consciência da vida que esteja habitada junto do seu corpo emocional, e podendo se alinhar com tudo que estiver dentro de sua sociedade, com uma ponte atrativa de vossos entendimentos, e fazendo um com todo e todo com um. Até aqui, né, eu fiz um parágrafo. Isso aqui representava uma estrutura completa, né, que eu dividi ela sobre as expressões livres. Eu dividi ela em expressão livre para quê? Para me buscar o que tem dentro da sociedade, certo? Então, eu buscando o que tem dentro da sociedade, fazendo essa mediação para que as pessoas compreendam. Quando eu faço uma leitura, né, livre, direta, fazendo uma leitura direta sobre o que é o contexto, vocês têm as suas próprias consciências sobre o texto, ok? Aí, essa parte eu terminei ela. Agora vamos entrar uma outra ideologia, né? E vamos entrar nessa uma outra forma de nos conscientizar, uma outra forma de mudando todo, aquela ideia, né, sobre esse relacionamento. Vamos mudar um pouquinho o sentido, vamos ver ela de uma forma globalizada, de uma forma unida, como que as pessoas olham um para o outro, né. E para isso eu comecei dessa forma, ó: todos os ateus acreditam que os religiosos criaram Deus, e os religiosos acreditam ser Deus, ou seja, os ateus acreditam e os religiosos são parte desse Deus. Para conhecer isto, vamos conhecer os atos íntimos conscientes. E como que a gente vamos entender o ato íntimo consciente? Vamos lá para a leitura livre. Neste tempo em que eu tinha 3 empregos, eu procurava forma de equilibrar o meu corpo emocional sobre as minhas responsabilidades, e comecei a questionar o meu direito emocional sobre o poder de escolha, aonde todo o direito é o poder de escolha, e toda a escolha é o poder de um direito de andar por este caminho com liberdade sobre o poder do que se possa ser ou do que não possa ser, com o direito de escolha sobre este corpo emocional, sobre tudo aquilo que se possa ser bom. Todas as escolhas têm três, todas Todas as escolhas têm 2 caminhos, cada caminho uma negação ou uma aceitação sobre o poder de escolha. Entendendo isto, eu permiti a minha consciência entre 3 subjetivos, e cada um destes subjetivos tem 2 pontas e uma escolha para que eu possa alcançar um equilíbrio emocional sobre as minhas tarefas diárias. O primeiro subjetivo representa o meu emprego. Este emprego, 2 escolhas. Eu poderia não ir para este meu trabalho, ou poderia ir. A escolha de ir permanecia neutra para
o objetivo de equilibrar este meu corpo emocional, pois isto já era uma prática frequente do meu dia a dia. O objetivo de não ir provoca uma reação de não suprir a necessidade da minha família sobre as minhas responsabilidades familiar. E a carga que sobrevinha sobre essa minha decisão causaria um desequilíbrio maior ainda. O segundo subjetivo, familiar. E para este eu poderia permanecer no cuidado dela, ou poderia me ausentar das minhas responsabilidades familiares. Esta escolha pode afetar diretamente na educação dos direitos de outros corpos dependentes desta menção. Sendo esta a decisão, eu causaria um peso maior ainda do que a primeira, e o desequilíbrio seria maiores ainda. O terceiro subjetivo, trabalho social. Nesta causa, eu poderia colocar o trabalho social em segundo plano e priorizando os dois primeiros objetivos, ou poderia manter ele em primeiro plano, porém isto ia permanecer o desequilíbrio do meu corpo emocional, pois isto eu já vinha praticando no meu subconsciente. Bom, vamos dar uma pausa aqui, certo? Para a expressão livre. Mas por quê? Eu estou tentando, né, dividir o tempo, para me relacionar uma ideia completa. A outra parte desse contexto, ela vai ficar muito interessante da mesma forma. Porém, a gente vamos fazer a expressão livre sobre esta parte, né? Que eu parei, né, quando no blogs anteriores eu parei falando sobre, né, todas as escolhas têm 2 caminhos, né, mas aí eu falei sobre aqui eu estou dando um exemplo desses 2 caminhos, né, que eles estão divididos, e eu dividi ele em 3 subjetivos. Primeiro subjetivo, representando o meu emprego. Segundo subjetivo, né, segundo subjetivo, representando a minha família, e o terceiro subjetivo, representando trabalho social. O trabalho social, por que que eu dei uma parada? Porque sobre esses 3 ideologias, sobre o subjetivo, sobre o primeiro subjetivo, né, e o segundo eu não falei sobre a expressão livre. E é muito interessante eu falar sobre a expressão livre, né, dar uma pausa aqui para a gente falar sobre a expressão livre, exatamente por causa desse terceiro subjetivo, trabalho social. Ele tem muito a nos explicar, certo? Trabalho social. Para especificar essa ideia, buscai primeiro o reino de Deus, né. O reino de Deus é tudo aquilo que nós manifestamos o bem, certo? O reino de Deus. Se eu falar buscai primeiro o reino de Cristo, ainda vou buscar uma crise, porque o Cristo ele vai representar os nossos corpos emocionais, os nossos conflitos entre um corpo e outro, religiosidade, pai contra mãe, filho contra mãe. Mas quando eu falo o reino de Deus, eu estou falando daquilo que nós podemos manifestar uma coisa consciente para a sociedade, uma realização, ok? E antes de eu chegar nesse reino de Deus, nessa consciência, despertando na consciência dentro do meu eu interior, então eu passei por várias crises, vocês compreendem. Vamos lá para a primeira, vamos lá. O primeiro subjetivo representa o meu emprego, né? E este emprego, 2 escolhas. Aí eu comecei a entender que se eu ia para o meu trabalho ou não ia para o meu trabalho, né. Este emprego, né, o primeiro subjetivo representava o meu emprego. Este emprego, 2 escolhas, né, 2 escolhas. Eu poderia não ir para o meu trabalho, ou seja, eu não vou para o meu trabalho, né, fico em casa, vamos cuidar só do trabalho social, vamos cuidar só do reino de Deus, por exemplo, só trabalho social, porque é o último aqui que eu estou dando referência, terceiro subjetivo, trabalho social, que é o reino de Deus, tá? Vamos cuidar só do reino de Deus, vamos dar só prioridade a isso, né? Vamos deixar tudo aí, né? Essa família, Deus vai prover tudo para mim, né? Sei lá,
Não que não provê, não que não provê, mas, entenda isso. Aí eu tinha essa ideia. "Vamos aqui, vamos viver só disso aqui, né, vamos fazer o trabalho, vamos fazer isso aqui vai dar para sustentar minha família. Então vamos lá, este emprego, 2 escolhas, eu poderia ir para o meu emprego, para o meu trabalho, né, ou não poderia ir, né. Com sem aí o que que acontece, a escolha de ir permanecia neutro para o objetivo de equilibrar este meu corpo emocional. De uma certa forma, eu estou entendendo que eu indo para o trabalho já era uma coisa comum, era uma coisa neutra. Se eu deixar de ir, que ia provocar uma crise maior ainda. Ó, entenda o segundo contexto. Pois isto já era prática frequente do meu dia a dia, né. O objetivo de não ir provoca uma reação de não suprir as necessidades da minha família, sobre as minhas responsabilidades familiar. E a carga que sobrevinha sobre esta minha decisão causaria um desequilíbrio maior ainda, né. Não, não vou trabalhar mais, aí eu chego em casa, não tem nada para, né, de uma certa forma eu tinha uma provisão, eu larguei aquela provisão, por quê? Eu tenho responsabilidade por minha família, por quê, né, pelo trabalho social. Aí, entenda que o que que eu quero dizer, se qualquer decisão que eu for fazer, vai afetar tudo, vai afetar o outro. Qualquer decisão que eu fizer vai afetar a outra, certo? Porque hoje, por exemplo, assim, quando eu estou entendendo, eu estou equilibrado, eu estou uma consciência. Mas se eu priorizar mais uma coisa e deixar outra para o lado, então eu vou gerar crise sobre essa minha ideia. Vai entendendo isso. É muito interessante isso. Vocês que fazem trabalho missionário, entenda isso, ok? Não tenta passar na frente de Deus não, achando que vai resolver as coisas, não, certo? Se você está bloqueado aqui de uma certa forma, você não está alcançando aquela ideia sua, não pode estar na frente de Deus, deixa Deus conversar. Se você está bloqueado, essa porta não abriu, mantém as coisas do jeito que está. Não tenta mudar não, porque senão você vai passar na frente de Deus, ok? Vocês que estão fazendo trabalho social, acha que pode decidir as coisas, acha que pode fazer as suas escolhas, preste muita atenção nisso aqui, ok? O segundo subjetivo familiar, né? E para este, eu poderia permanecer no cuidado dela, né, ou poderia me ausentar de minhas responsabilidades familiares, né. Aqui eu estou dizendo que aquela decisão minha de não ir ou ir, ia afetar na minhas responsabilidades de familiar, né, o segundo subjetivo familiar. E para isto, eu poderia permanecer no cuidado dela, né. Vamos supor, fiz uma decisão boa, estou permanecendo. Ou poderia me ausentar de minhas responsabilidades. Eu deixei de ir para o trabalho, eu ausentei de minhas responsabilidades. Esta escolha pode afetar diretamente na educação dos direitos de outros corpos que dependem desta minha menção. Outras pessoas, né, os meus filhos, minha esposa, depende de mim. Qualquer decisão que eu tomar, eu posso levar né, crise para a família toda e as coisas vai ficar desequilibrado, porque ela vai se explicar o interesse de um e do outro, certo? É aqueles cuidados que nós temos com um e com o outro, ok? Sendo esta a decisão, eu causaria um peso maior ainda do que a primeira, e o desequilíbrio seria maior ainda, entenda? Uma decisão errada no início já está trazendo peso para o meio. Agora vamos lá para a terceira, né, subjetivo trabalho social, né. Eu falei da primeira, o primeiro seria, né, subjetivo subjetivo do meu emprego, subjetivo de responsabilidade familiar, subjetivo trabalho social, né. O trabalho social ele é uma delicadeza, por quê? O que que acontece? Para você ter um trabalho, já vou dar uma palhinha para que depois nas leis a gente também compreenda de toda forma. Para você ter um equilíbrio, para você fazer um bom trabalho social, você tem que ter um bom equilíbrio emocional. Primeira coisa que você tem que ter. E isso tudo aplica a finança, poder econômico, se aplica a relacionamento com a sua família.
Isso tudo aplica vai para você, por exemplo, se o já chega a parte, por exemplo, né, eu já vi várias pessoas fazendo trabalho social, indo para uma comunidade religiosa, trazendo uma crise dentro da família dela. E trazendo, e você vai ver isso também aqui da mesma forma, de uma certa forma, trazendo umas coisas aqui, de uma certa forma, para relacionar isso. Entenda isso, para relacionar tudo que já tem dentro da sociedade. Então, se você não tiver um equilíbrio sobre aqui, as pessoas vai manifestar. Você não precisa nem falar. Quando a sua voz ela vai estar alterada, por exemplo, é isso que vai decidir o desequilíbrio social, não é o que você está expressando, é a alteração da sua voz. A emoção também, você pode representar um sentimento e fazer uma ideologia disso, né, representar para as pessoas ver a sua realidade, as suas posturas, não tem problema. Mas quando você traz um problema, já uma coisa negada de dentro da sua família, você vai para um púlpito, por exemplo, dentro da comunidade religiosa, vai representar isso, as pessoas sentem o peso na sua palavra. Você pode falar bonito do jeito que for, mas as pessoas estão vendo que você está em crise, elas não estão preocupadas com o que você está falando, elas estão preocupadas com o que você é. Como você tá? Fala: "Ô irmão, você tá mal hoje, hein, cara. Nossa, né, não saiu nada de legal, nada de bom, nada de equilíbrio, nada de bom". Então, quando você não tem o equilíbrio emocional, você não consegue apresentar uma boa palavra, você não consegue, certo? Não que você não tenha não precise demonstrar o seu sentimento, as suas realidades, aquilo que é realização para você, não é isso. É que você tem que ter o equilíbrio para que as pessoas possam conscientizar. O terceiro subjetivo, trabalho social. Nesta causa, eu poderia né, colocar o trabalho social em segundo plano, né, e priorizando os dois primeiros objetivos, né, ou poderia manter ele em primeiro plano, porém, isto ia permanecer o desequilíbrio do meu corpo emocional, pois isto eu já vinha praticando no meu subconsciente. O que que eu estou querendo dizer aqui, né? Hoje o trabalho social eu tenho para mim em primeiro plano, mas como eu não posso desequilibrar o meu corpo emocional, eu tenho que buscar o equilíbrio sobre essas ideias, sobre essas coisas, entende? Vamos lá para a expressão livre. O terceiro subjetivo, trabalho social. Nesta causa, eu poderia me colocar no trabalho social, em o trabalho social em segundo plano. Se eu colocar o trabalho social em segundo plano, eu vou gerar uma contradição, né, uma contradição, porque o trabalho social, de uma certa forma, ele tem que estar em primeiro plano. E priorizar os 2 primeiros, né, colocar em primeiro plano e colocar os 2 em primeiro lugar, e colocar os 2, o subjetivo emprego e o subjetivo familiar. Se eu colocar ele em segundo plano e priorizar os 2 primeiros, subjetivos, né, os 2 objetivos, eu poderia manter ele em primeiro plano. Eu poderia manter em primeiro plano, né. Porém, manter a minha os 2 que estariam o subjetivo familiar, os 2 porém eu ia colocar o trabalho social em segundo plano. Entenda que isso não ia dar ia gerar uma complexidade. Porém, isto ia permanecer o desequilíbrio maior vai permanecer o desequilíbrio do meu corpo. Porém, isto ia permanecer o desequilíbrio do meu corpo emocional, pois isto eu já vinha praticando no meu subconsciente. Nessa ideia, né, não teve uma resolutividade. Por quê? O contexto ele vai explicar mais na frente tudo isso, certo? E aqui eu parei aqui, né? Vamos parar aqui. A contradição sobre o Deus em primeiro plano, né? O trabalho social, que hoje Deus primeiro plano. Trabalho social é Deus em primeiro plano. Eu comecei a relacionar, né, duas coisas no lugar desse trabalho social. Entenda, por que que eu estou dizendo isso? Porque esse contexto em específico, ele vai dar uma continuidade. Quando eu chegar, né, no blog de amanhã, eu vou dar uma continuidade, vou fazer uma expressão livre, depois eu vou voltar lendo ele todinho de novo, do início ao fim, até terminar, ok? Para que a gente possa compreender
essas dimensões todas, que é muito importante, ok? Aí, vocês entendam dessa forma, acompanhem tudo que está sendo dito, esse canal, esse blog diário, para que vocês possam ter consciência em tudo, certo? Quando no outro blog diário eu vou dar continuidade, toma consciência. Primeiro eu quero deixar uma coisa bem clara nisso, para que sempre quando a gente permita que Deus, uma coisa bem mais simples, né, para que vocês compreendam. Quando você permita que Deus se realiza em você, você fica realizado. Se você negar que Deus se realiza em você, você fica negado pela toda a sociedade, né. Aí eu não estou falando da crise das pessoas que ela vem contra você, né. Eu vejo muitas pessoas fazendo trabalho social, se posicionando, postura política, né, mesmo, muito trabalho social e as pessoas vai tudo contra ele. Mas de uma certa forma, entenda que Deus estão se realizando dentro desses políticos, dentro do político. Hoje nós temos aí né, uma esquerda falsificada, né, que eu entendo como direita, né, o pai dos pobres, vamos dizer isso para você entender. Eu vejo que as pessoas hoje, Deus, de uma certa forma, ele se realiza nesse corpo, né, pegando, né, aquela ideia de Zaqueu, né, aplicando ela sobre essa sociedade que, de uma certa forma aí, quando as coisas vêm bom, as pessoas, elas estão em crise, elas não conseguem agradecer a Deus por nada, entenda isso. Entendendo o que é buscar primeiro o reino de Deus, é você se permitir que Deus se realiza em você. Quando você se realiza em você, não importa com a crise do outro não, deixa as coisas fluir normalmente, tranquilidade, ok? O importante é que você está seguindo o seu caminho, simplificando isso, porque esse contexto ele vai ter uma explicação, certo? Vocês acompanham o próximo blog, eu vou entrar em outros blogs, né? O blog de 425 vai dar uma continuidade nessas minhas expressões, ok? Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.